Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Simplificando. Aqui nós simplificamos a programação para você, trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack. Eu sou o Júlio Felipe e o tema de hoje é Introdução a Banco de Dados com o Postgre. SQL é uma linguagem padrão usada para acessar e gerenciar bancos de dados. Ele nos permite responder a perguntas significativas usando dados armazenados em banco de dados. Por exemplo, um desenvolvedor pode querer mostrar a você sua pontuação média em todos os jogos que você jogou em seu aplicativo, ou o número de jogos, ou todos os jogos em que você marcou mais de 300 pontos. O SQL torna isso fácil. Aqui temos um exemplo, né, de uma consulta, né, temos uma tabela aqui, né, uma tabela de empregados, e aqui ela foi retornada como? Como que eu busquei ela no meu banco de dados? Porque eu dei o comando aqui do SQL, ó, select, né, é bem objetivo aqui, né, selecione ID, primeiro nome, último nome de employees. Então, vai lá no banco de dados, selecione o ID, primeiro nome, último nome, de onde? Da tabela employee. Então, ele vai lá e faz essa filtragem que a gente trouxe, ó, o ID, first name, last name, né? O ID, primeiro nome, último nome, ok? E aqui no final, para terminar a nossa consulta, um ponto e vírgula. Essa consulta que foi feita, né, pode ser executada na linha de comando, como SQL Shell PSQL. No entanto, nós vamos instalar o editor de código Debiv, que fornece uma maneira simplificada de interagir com seu banco de dados. O editor é onde você escreverá suas estruturas SQL. Ao longo desse curso, ajudaremos uma empresa de construção chamada Rochas Construções com seu banco de dados. Esse banco de dados rastreia os projetos da empresa, funcionários, ordens de serviços e quem está trabalhando em qual projeto. Nós ajudaremos a projetar seu banco de dados, fazer alterações nele e responder a perguntas sobre seus negócios usando o PostgreSQL. Existem muitos bancos de dados diferentes. Para esse curso, usaremos o PostgreSQL, mas existem outros que podem usar sintaxe ligeiramente diferente, como MySQL, Microsoft SQL Server e SQLite. Então, temos aqui, né, uma consulta feita no console, no Postgre, né? E aqui temos utilizando o Debiv, né, com a interface gráfica. Nós vamos trabalhar aqui com a interface gráfica, né? Trabalhar com SQL, que no caso aqui foi feita uma consulta, né? Aquela consulta que está aqui, que a gente já viu, né? E aqui o retorno dela. Escrevemos aqui e foi retornado aqui, né? E temos a informação do nosso banco de dados aqui, né? Nós vamos criar aqui o DB Rochas e aqui nós vamos fazer nossas tabelas, né? Olha aqui, ó. Se você nunca viu, né, ou nunca ouviu falar de banco de dados, ou já ouviu falar, mas não conhece, aqui essas tabelas, se você trabalha com Excel, né, essas tabelas é parecida com ela. Só que quando você vai trabalhar com tipo de informação, armazenamento de informação, o mais recomendado aqui é utilizar banco de dados, né? Nós vamos ver item a item quais são essas vantagens aí de utilizar o banco de dados ao invés de utilizar o Excel. Não estou aqui desmerecendo o Excel, ele tem suas utilidades, né? Quando é armazenamento e retorno de informação, você deve trabalhar com o banco de dados, né? Ele é exclusivo para isso. Então, nós vamos fazer agora a instalação do Postgre, que é o nosso banco de dados, e a instalação do Debiv, né, que vai ser o nosso editor de código SQL. Tranquilo? Vamos primeiro instalar o Postgre. Vou entrar no site aqui. postgresql.org, ok? E aqui você vai fazer o download
E aí você tem as opções aqui, né, para Linux, macOS, Windows. No meu caso aqui, estou trabalhando com Windows. Então, quando você clica aqui, né, eu vou instalar aqui a 13, a versão 13, né, download installer, ok. Aí eu tenho aqui a versão 13, verifique que se o seu computador é 64 bits, 32 bits, né? Se você está com 32 bits, pode, aí só tem essa versão aqui, né? Então, pode instalar, não muda nada na linguagem SQL, tranquilo? Então, quando você clica no download, ele vai fazer aí o download, né? Tem umas perguntas aqui, mas aqui ele já colocou para baixar aqui, ok? Eu não vou esperar aqui, né? No meu computador já tem até ele baixado aqui. Nós já vamos direto para o executável, né? Ele vai estar lá na sua pasta downloads, aí nós vamos executar ele lá. Ok? Então vou fechar aqui. Então nós vamos instalar aqui o post, né? Eu já baixei ele aqui também, já tenho baixado aqui. Nós vamos começar a instalação dele aqui, ok? O Windows pede a confirmação para a instalação dele, você confirma, ok? E ele começa aqui com essa janela, né? Aqui nessa nós vamos dar um Next, tranquilo? Ele vai aqui pedir para você escolher um diretório, esse aqui é o padrão, ok? Vamos deixar nesse aqui mesmo. Aqui tem as opções aqui de você instalar. Como nós vamos instalar o dbiv, então vamos trabalhar com o dbiv, eu vou desmarcar o pg de min4 e esse stake build aqui, ok? Nós vamos trabalhar só com o PostgreSQL e o command line tool, ok? Aqui nós escolhemos onde vai guardar os dados, né? Então, vou deixar o padrão dele mesmo dentro do Postgre, aqui, tranquilo. Aqui você vai criar uma senha, né, de acesso ao banco de dados, ok? Não pode esquecer essa senha, senão você não consegue acessar, tranquilo? Eu vou colocar a minha aqui, você pode criar uma aí. Se você esquecer essa senha, você invalida o seu banco de dados, você não consegue acessar. Então, vamos criar aqui. Tranquilo, feito isso, nós vamos avançar. Aqui nós vamos colocar o número da porta de conexão do banco de dados. Vamos deixar o padrão aqui, 5432. Tranquilo. Seleciona o local, vai ser usado o cluster do banco de dados aqui. Vou deixar esse aqui o padrão mesmo, default. Tranquilo. E aqui, vamos prosseguir. E deixar ele instalando aqui. É bem tranquilo, é bem rápido. Então, finalizou aqui, né? Vou clicar aqui no Finish. Ok, então o nosso banco de dados está instalado. Lembrando que você instalou em localhost, na sua máquina local. Quando for criar um banco de dados remotamente, né? Se for um provedor, geralmente ele já tem a opção lá de você instalar, né, o banco de dados lá no seu provedor, né? Se for um servidor de uma empresa, por exemplo, você tem que instalar lá o Postgre, né, se já não tiver instalado. Agora nós vamos instalar aqui também o dbiv, né, que é o nosso editor de código. Então eu abri aqui, né, o site do dbiv, dbiv.io, né? Então você tem aqui o site do editor. Ele é bem tranquilo de trabalhar com ele, né? Então, vou fazer aqui o download. Você tem uma versão gratuita e uma versão paga, né? Enterprise aqui. Nós vamos trabalhar aqui com a versão gratuita, né? Do Community Edition. Ok? Aí você pode escolher aqui 64 bits Style ou 64 bits zip. Então, se eu vier aqui agora, olha aqui, bem tranquilo de
vai baixar rapidinho aqui, ele é pequeno, tranquilo. Pede linguagem, vou deixar aqui português mesmo. Tá pulando para outra tela aqui, né? Vai dar o seguinte, aceita os termos, né? E aqui, se é para mim, somente para todos os usuários, vou deixar aqui todos os usuários. Pede a confirmação aqui, né, do Windows, desejo permitir, vou permitir. E aqui agora eu tenho aqui as opções de instalação, se você quer associar todos os seus SQL para abrir com ele, né? E aqui o DBIV Community. Vou deixar aqui só o Reset Settings desabilitado. A pasta onde você vai instalar ele, é essa aqui, né? E aqui, escolha a pasta do menu iniciar, ok. Já vai fazer a instalação bem rápido. Eu profissionalmente trabalho com o DBIV, né? Gosto de trabalhar com ele, né? E trabalho com o Postgre. Aí eles perguntam se você quer criar um atalho no desktop, né? Vou deixar sem, porque eu gosto de vir aqui no pesquisar para abrir ele, terminar. Ok, estamos feita a instalação do DBIV e do PostgreSQL. Tranquilo? O sistema de gerenciamento de banco de dados, ou SGBD, do inglês Database Management System, DBMS, ou banco de dados, é uma coleção de tabelas, colunas e linhas, ou registros. Juntos, eles permitem que vários tipos de informações sejam armazenadas e facilmente extraídos quando necessário, né? Então, para exemplificar aqui, você tem o seu banco de dados e o seu site ou app, né? O seu programa aqui na sua máquina. E aí, ó, você faz a requisição, né? Buscando o banco de dados, né? O usuário executa uma ação que altera os dados armazenados, né? E aqui, daqui para cá, né? Os dados do banco de dados são exibidos na página, né? Então, você faz a requisição no banco e ele retorna para você aqui as suas informações que você precisa. Quando você faz uma consulta aí na internet, na verdade, ele está indo o quê? Ele está indo lá no banco de dados, buscando essas informações e retornando para você, ok? Quando você interage com um site ou aplicativo dinâmico, o software provavelmente é apoiado por um banco de dados. Os bancos de dados permitem que os desenvolvedores de software persistam os dados para que, quando você retornar ao site, seu trabalho, pontuações e outras interações ainda estejam lá. Muitos bancos de dados são relacionais, o que significa que os dados no banco de dados estão relacionados uns aos outros. Por exemplo, o banco de dados que usaremos durante esse curso, Rochas Construções, é um banco de dados relacional. Seus relacionamentos são mostrados aqui na imagem, né? Um banco de dados relacional é muito estruturado, mas também existem outros bancos de dados menos estruturados, como o banco de dados de gráficos. Então, né, a diferença de você utilizar um banco de dados de uma planilha, por exemplo, para armazenamento de informação, é justamente esse relacionamento, né, entre as tabelas. Aqui, nós temos aqui, ó, 4 tabelas que estão relacionadas. Então, isso aqui vai ser explicado mais à frente, né, nas próximas aulas, mas é justamente esse já é o início aqui do nosso projeto, que nós, para você ver, né, que nós vamos trabalhar, tranquilo? A estrutura ou esquema de um banco de dados é extremamente importante. Um esquema confuso resultará em um banco de dados no qual é difícil fazer alterações, armazenar dados e solicitar dados. Ao construir um banco de dados, a maior parte do tempo é frequentemente gasta diagramando o esquema, em vez de implementá-lo de fato, o que pode levar apenas alguns minutos, né? Então, eu até disse, né, que nós iríamos trabalhar já com o Postgre, né, e com o DBIV, abrir o DBIV para a gente ver, mas nessa aula a gente não vai passar por isso ainda, né? Nós estamos vendo aqui, né, a conceituação antes de partirmos para a prática,
né, do nosso banco de dados. Temos aqui a estrutura das nossas tabelas iniciais, dos sistemas que vamos criar para rochas construções, né? Ele é composto de quê? Uma tabela empregados, né? Uma tabela de ordens de serviço, uma tabela de projetos e a tabela que vai fazer aqui a interligação, né, entre empregados e projetos, ok? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a construir. Vou explicar cada item aqui, né, que compõe, mas para contextualizar aqui, é muito importante você estruturar tudo primeiramente, porque depois, se você pegar, nós vamos trabalhar aqui com um programa nós vamos fazer essa estruturação aqui, ele até gera o código para a gente, para a criação das tabelas, né? Então, é importante você fazer essa análise inicial aqui, né? Qual que é o tipo de dado que você vai trabalhar, né? Nós vamos entender cada item aqui. Assim como lá no Excel, você tem lá o tipo de dado, data, texto, né? Número, contábil. Então, aqui no banco de dados, tem isso também de uma maneira mais estruturada. Por exemplo, quando você vem aqui, ó, o ID, que é a identificação do empregado, aí tem ele aqui como tipo inteiro, o first name, né, o primeiro nome, aí ele é do tipo texto, eu estou reservando aqui na memória 50, né, o last name 50, aqui eu tenho aqui a salário por hora, então ele é do tipo real, né, ou float, data de contratação, que tipo? Data, né? Então, nós temos essa estrutura. Aqui fica bacana também para você visualizar o relacionamento entre as tabelas. É como se fosse um mapa, né? Para você construir o seu banco de dados, ok? Você pode até já pensar, começar a esquematizar o seu próprio banco de dados, né? Nós vamos trabalhar com esse projeto aqui da Rochas Construções, mas você pode começar a pensar aí no seu próprio banco de dados. Como vamos trabalhar com o DBIV, né, que nós já instalamos, ele facilita muito a criação do nosso banco de dados, nós vamos abrir ele aqui e começar a criar, né, o nosso banco de dados. Antes de partirmos para a criação da tabela, igual a gente já viu lá a estruturação que nós vamos criar, nós vamos passar item a item do que vamos criar, nós já vamos criar aqui a nossa base, né, onde vai ser armazenado nossas tabelas, nós vamos realizar nossas consultas, né? Então, nós vamos abrir aqui o DBIV para a gente criar o nosso banco de dados, ok? Então, eu vou pesquisar aqui no meu pesquisar, já vou escrever aqui. Se você deixou o atalho, né, pode abrir ele aí, DBIV. Então, abriu aqui para a gente, né, o nosso editor, o DBIV. Aqui a gente já fez uma conexão, né, com localhost, né? Você tem aqui o post, poderia ter dado outro nome aqui, mas deixamos post mesmo. E nessa conexão é que nós vamos criar o nosso banco de dados, né? Esse aqui é localhost. Se fosse um servidor, quando você conecta em outro local, aí ele vai aparecer um outro desse aqui, né? Indicando outro local. Nesse caso aqui é localhost. A vantagem do DBIV aqui é que ele permite você trabalhar, né, com outros bancos de dados, né? Tem vários bancos de dados, nós vamos ver isso aqui, né? Os outros que ele permite trabalhar, mas no nosso caso aqui nós vamos trabalhar com Postgre, ok? Então, aqui você vê a estrutura, né, do nosso banco de dados, nossas tabelas nós vamos visualizar por aqui, aqui é nosso código, e aqui vai ser a nossa saída, né? Aqui não está mostrando ainda a nossa saída, porque eu não tenho nenhuma consulta aqui feita, né? Não dei nenhum comando aqui ainda, né? Mas nessa área aqui vai ser a área dos nossos comandos, né? Quando nós começarmos a criar aqui, não está estruturado ainda aqui, né? Com a janela de código, né? Você pode ver que não pode digitar aqui ainda, né? Mas vai ser nessa estrutura, né? Ele é bem tranquilo de trabalhar, né? Não tem segredos aqui, né? Então, seguindo aqui, o que eu estou mostrando aqui é justamente o que? A criação do nosso banco de dados, né? Nós já temos aqui a conexão, né? Post, ok? Você poderia até depois criar um novo aqui, fazer com um outro nome aqui,
né? Mas aqui nós vamos criar em cima desse aqui, Postgre, né? E nós vamos fazer o nosso. Qual que eu vou chamar o nosso aqui? DB Rochas. Então, ó, o botão direito do mouse aqui, né? Create e Database, ok? Aqui no nosso caso, porque nós estamos utilizando o editor. Se não fôssemos usar o editor, seria aqui, ó, PSQL. E aí nós iríamos trabalhar aqui no terminal do Postgre, ok? Particularmente, eu gosto de trabalhar mais com essa parte visual, apesar que, dependendo do momento, é interessante você trabalhar aqui por questão de desempenho, né? No terminal. Mas aqui, nós vamos trabalhar com a interface gráfica, né? Utilizando o dbIV. Tranquilo? Então, vamos criar o nosso banco de dados. Create Database DB Rochas, ok? Aqui damos o nome, né, do nosso banco de dados. Estamos criando aqui nessa conexão do Postgre, né, localhost. Aqui, né, já está feito o nosso banco de dados. E eu vou clicar com o botão direito aqui, vou setar ele aqui como padrão, ok? Foi o que eu fiz aqui, né? Setando ele como padrão aqui, né? Então, nossas tabelas, tudo que nós fizermos vai ser armazenado aqui nesse banco de dados, né? O DB Rochas. Tranquilo? Quando você clica aqui na setinha, né? Você tem aqui esquemas, né? E aqui public, você tem tables, né? Então, nossas tabelas vão ser criadas aqui. Você tem visualização, né? Recursos de views, recursos de funções, tem vários outros itens aqui, mas nós vamos no passo a passo. Tranquilo? Aqui, né? Se você quiser excluir um banco de dados, eu errei, eu não quero esse banco de dados aqui. Você tem a opção, né, de clicar com o botão direito do mouse ou deletar, né, ou dar o comando aqui, né, drop database db rochas, ok, que é o nosso banco de dados, né? Então, só para testar aqui. Então, para excluirmos o nosso banco de dados, né, você tem o comando drop database, ou você tem aqui a opção de clicar com o botão direito do mouse, né, e deletar, ok? Se você clicar no delete, automaticamente, né, já foi removido aqui o nosso banco de dados, ok? Vou criar ele novamente aqui, DB Rochas, ok? Fiz ele novamente, vou setar ele como um padrão aqui, né? Aquele comando você pode digitar ele aqui, né, no SQL Shell, né? Aqui, se você quiser deletar um outro banco de dados aqui, podemos fazer um de teste aqui. Vou fazer um DB teste aqui. Ok, aí, não, esse aqui eu não quero não, vou deletar ele, né? Então, você pode vir aqui, novo script, drop database, db teste, executando, pronto, né? Mas não mudou aqui, Júlio. Quando você vem aqui, botão direito, refresh o F5, olha aqui, já foi excluído. Tranquilo? Mas aqui no nosso caso, como estamos trabalhando com dbIV, o melhor a fazer aqui, né? Pode dar um delete direto aqui. Ok? Lembrando que a exclusão de um banco de dados é permanente, né? Portanto, você deve ter absoluta certeza de que está excluindo o banco de dados certo, antes de executar o comando. Se você faz isso numa base de dados aí que já contém muitas informações e escreveu o nome errado, você apagou permanentemente. Então, se você quiser criar, né, aqui nesse caso aqui agora, já existe um banco de dados e você quer conectar a ele, né? Ele é remotamente, ele é na minha máquina, eu só quero conectar, ele já está criado, né? Então, é fazer isso aqui, né? Você vem aqui
em Database, New Database Connection, ok? Aqui que eu falei com vocês, tem o DBIV dá suporte para vários bancos de dados, né? No nosso caso, estamos utilizando aqui o Postgre, ok? Next. E aqui você tem, né? Se o seu banco de dados estiver na sua máquina local, localhost aqui, né? Se ela estiver remota, você tem que passar aqui o IP da máquina que você está acessando, né? O endereço de IP, a porta, né? O nome do banco de dados, o usuário e a senha aqui, ok? E depois você faz o teste aqui de conexão, tranquilo? Então, é bem tranquilo essa configuração aqui. Feito isso, testou, tá ok, deu mensagem de sucesso. Aí, finalizar aqui e você já está conectado, ok? Ele já até criou aqui, né, o Postgre 2 aqui, né? Eu não fiz nada ali, mas como eu dei um find, aí ele criou aqui o seu banco de dados que você está acessando, vai estar aqui, você vai conseguir acessar suas tabelas, né? Fazer suas consultas tranquilamente, ok? Então, só para você não esquecer os passos, está aqui, né? Database, New Database Connect, escolhi aqui o Postgre, se for um outro banco de dados que você quiser acessar também, você escolhe ele aqui, né, e vem essa tela de configuração de conexão, né, qual banco de dados que você quer conectar, e as informações, preencheu aqui, faça um teste de conexão se está tudo ok, e depois dá um finish aqui para finalizar, ok? Aprendemos tudo sobre banco de dados, né, como criar, como excluir. Agora vamos aprender sobre tabelas. Os bancos de dados geralmente contêm muitas tabelas, com cada tabela armazenando um único tipo de dados. No nosso exemplo, o tipo de dados é o que? Nós temos aqui um objeto employee, né? Então, ele tem as informações relacionadas a esse employee, né? Então, ele é um único tipo aqui, do tipo empregado, né? Conceitualmente, uma tabela é uma combinação 2D das colunas e linhas típicas que você pode encontrar em um programa, né, como o Excel aqui, né? Essa é a aparência de uma tabela que armazena dados sobre os funcionários. Então, temos aqui o esquema, né, da nossa tabela, né? E aqui no Excel, você tem aqui o primeiro nome, o último nome, né, o salário por hora, a data de contratação, né, aqui no Excel. Aqui no banco de dados, nós temos uma coluna a mais aqui que a gente geralmente não faz no Excel, né, que é o ID. Tá aqui uma das diferenças de trabalharmos com banco de dados que nós vamos aprender, ok? É quase a mesma estrutura, né? Não tem dificuldade aqui, né? Como se fosse no Excel, as tabelas aqui, né? Só que aqui nós estamos trabalhando com dados relacionais, né? Cada registro ele tem a sua identificação aqui que nós colocamos nas nossas tabelas do banco de dados, né? Então é isso aqui. Então vamos avançar aqui, né? Então nós temos aqui o nosso diagrama, né? Nós já vimos ele em aulas anteriores. E nós vamos falar agora dos dados relacionais, né? A superpotência dos bancos de dados está nas relações entre diferentes tipos de dados. A organização de dados de maneira relacional permite que perguntas complexas sejam respondidas facilmente, enquanto fornece uma maneira limpa e rápida de organizar diferentes tipos de dados. Ao descrever um banco de dados, é comum dizer coisas como: um projeto tem muitos funcionários. Uma ordem de serviço tem um projeto. Muitas ordens de serviço pertencem a um funcionário. Muitos funcionários têm muitos projetos. Nestes exemplos, você estaria descrevendo um para muitos, um para um, muitos para um e muitos para muitos, relacionamentos respectivamente. Existem exemplos, né, aqui no nosso slide, por exemplo, aqui de project para job orders, um projeto tem muitos pedidos de trabalho feito para ele, né? De employee para job orders, aqui um funcionário pode fazer vários pedidos de trabalho,
né? Ele vai executar várias tarefas aqui, né? Ele pode ter várias tarefas para ele, né? De Project para Project Employee, um projeto pode ter muitos funcionários, ok? E de Employee para Project Employee, um funcionário pode trabalhar em muitos projetos, ok? Então é feito aqui, né, essa relação, né? Então, quando eu digo da vantagem de trabalhar com o banco de dados ao invés do Excel em relação a armazenamento de dados, é justamente sobre isso, né? Esse relacionamento, né, entre as tabelas aqui, né? Tem dados que você não precisa de fazer ele relacional, aí você pode utilizar o Excel tranquilamente, né? Mas quando você precisa de dados que são relacionais, né, fazer esse tipo de tabela aqui no Excel não ficaria tão claro, né? Você existiria uma demanda maior no banco, porque você repetiria muitas informações, né? Isso aí nós vamos ver no passo a passo, isso vai ficar claro para você, essa vantagem de você trabalhar com banco de dados. Vamos avançar aqui, né? Vai ficar mais claro ainda para você. Então, nós temos ela aqui mais detalhada, né? Nós temos aqui as nossas chaves primárias, as chaves estrangeiras, né? Que justamente vai trabalhar o relacionamento, né? Entre as tabelas. Por exemplo, você tem aqui um empregado, né? Aí nós temos aqui o identificador desse empregado, né? Esse ID aqui seria a matrícula, né, desse empregado. Então, suponhamos que no ID 1, né, na matrícula 1, tem um funcionário aqui, o Júlio, né? Então, ele tem, como é uma empresa de construção, né, então ele tem uma tarefa para fazer. Ele tem um piso para fazer em uma casa, né? É uma ordem de serviço. Esse piso a fazer é o quê? É um ID, né? Ele tem um ID para ele, é o piso, 1, por exemplo, ok? Ele é a chave primária aqui, a identificação da ordem de serviço, ok? E aqui eu tenho aqui na ordem de serviço o Employee ID. Quem que vai fazer esse piso? O Júlio, né? Aqui, o Júlio vai estar aqui, né? O ID dele vai estar aqui. Eu não preciso de repetir todas essas informações, só vou passar o ID, né, a chave primária aqui para cá, né? Aqui no caso aqui, eu tenho a chave primária aqui, e aqui ela é o quê? Ela é uma chave estrangeira, né? Ela é uma foreign key, e aqui ela é uma primary key, né? Então, eu tenho aqui, né, que o funcionário 1 vai executar a ordem de serviço 1, ok? Ele vai fazer o quê? Vai fazer o piso da casa. Mas essa casa pertence a qual projeto? É o projeto da Casa Popular, por exemplo. Então, ó, aí de Casa Popular, tem que fazer o quê? O piso, né? E o piso, quem vai fazer? O empregado Júlio, né? Então, qual que é o número dele? É 1, né? E quantas horas que ele vai trabalhar nesse projeto? Aí eu já tenho aqui a ligação de projetos e empregados, ok? Aqui eu estou trabalhando com Foreign Key e Primary Key, porque eu vou cadastrar a hora aqui. Para esse cadastramento de horas, eu tenho que falar assim, ó, quem que está... essas horas são de quem? Do Júlio, ok? E é para qual projeto? Aí eu vou especificar aqui, né, a construção da Casa Popular, Casa Popular, né? E eu tenho aqui, então, o Project ID 1 aqui, ok? Isso na prática fica mais fácil, né? Fica bem mais claro, né? É só para contextualizar para você a relação que tem entre as tabelas. Se fosse uma tabela sem relacionamento, você precisaria repetir informações. Todas essas informações aqui, por exemplo, ordem de serviço, viria mais aqui, ó, o nome do funcionário, o último nome, o salário por hora, né, a data de contratação, tudo estaria aqui. Então, eu só passo para a ordem de serviço aqui, o que interessa aqui na ordem de serviço? Interessa a identificação do funcionário aqui, a matrícula do funcionário,
ok? E aqui o projeto, pertence a qual projeto? Eu não preciso de passar aqui o nome do projeto, qual que é o valor do projeto. Eu passando o ID aqui, já descreveu tudo, ok? Então, e aqui no caso da hora, também, né, não precisa ficar repetindo informações no nosso banco de dados, ok? Então, nós vamos criar, né, uma conta no DB Design para a gente fazer essa diagramação aqui, essa estrutura, né? Ele é bem tranquilo de trabalhar, é um passo importante, né, na construção das nossas tabelas. Interessante você fazer esse projeto aqui, esse rascunho aqui, né, antes de partir para a criação das tabelas no banco de dados em si. Ok? Então, nós vamos abrir ele aqui. Existem outros softwares para fazer isso, mas eu costumo trabalhar com o DB Design, né? Então, dbdesigner.net tem uma versão gratuita aqui, né, para você trabalhar. Lembrando que a versão gratuita, né, só é permitido aqui 2 bancos de dados, né? Então, se você for trabalhar profissionalmente com um banco de dados, então você tem outras versões aqui, versão básica, ilimitada aqui, né, para diagramação do seu banco de dados. Aqui, no nosso caso, aqui nós vamos trabalhar aqui, eu trabalho com essa free aqui, né? Então, vou abrir aqui, vou fazer login. Você pode criar sua conta aqui, ok? Eu vou entrar pelo GitHub, ok? E aqui eu vou apagar um aqui, porque só me permite 2, né? Vou apagar um aqui para podermos fazer juntos aqui. O que nós vamos criar é esse aqui, né? Já foi criado, né? Nós vamos fazer juntos essa diagramação, essa estrutura do nosso banco de dados antes de partirmos para a prática no banco de dados, né? A vantagem de você estruturar tudo aqui, ó, que depois de tudo feito, eu tenho que fazer isso aqui tudo de novo. É interessante fazer para você aprender, né, a fazer os comandos. Nós vamos fazer dos 2 jeitos, né? Vamos fazer umas 2 na mão, né, escrevendo os comandos, e depois nós podemos utilizar o comando que o DB Design gera para a gente, né? Quando eu venho aqui, ó, exportar SQL, eu já configurei inicialmente que ele é um banco de dados do Postgre, né? Então, quando eu mando gerar o script, olha para você ver aqui, ó, os comandos SQL para criação das tabelas já estão prontos, né? Então, copia e cola lá no dbiv, ele gera para a gente as tabelas, né? Então, pode parecer perda de tempo fazer isso aqui, né? Mas é interessante você ter esse projeto aqui. Qualquer alteração, você tem uma visão geral aqui, né? Se precisar de acrescentar mais tabelas aqui, né? Você tem uma visão geral do seu projeto. No dbiv free tem uma limitação, né, quanto à criação de várias tabelas aqui, mas se você chegar a ter que criar mais de 10 tabelas, por exemplo, você já está trabalhando aí profissionalmente, está ganhando dinheiro aí para criar uma conta para utilizar, ok? Então nós vamos lá, eu vou vir aqui em esquema, né, novo, ok? Eu vou te dar um nome para ele aqui de db, acho que tá rocha, né? Eu vou colocar, você pode colocar rochas, mas eu vou colocar a rocha aqui, porque, vou ver se já existe. Aqui tem vários bancos de dados, vou colocar o Postgre, ok? Então, gerou aqui, tranquilo, e nós vamos começar a criar o esquema das nossas tabelas aqui. Então, botão direito, já tem aqui, ó, tabela, e eu venho aqui, né, posso arrastar aqui, bem fácil. Eu vou clicar aqui nesse íconezinho aqui e vou dar o nome dele de Project. Vou salvar e nós vamos adicionar os campos aqui, ó. ID, ele é do tipo inteiro. Nem todo ID vai ser do tipo inteiro, que se eu tiver um código com letras aqui, o nosso ID não vai ser do tipo inteiro, né? Ele pode ser um varchar aqui, né? Quando tiver letras na identificação do projeto, né? Tem empresa que tem um código aqui para o projeto.
Então, esse aqui, ele é uma chave primária, né? Uma primary key, então é uma chave primária. Aqui, automaticamente, nesse caso, ele colocou auto-incremento, porque à medida que você vai inserindo projetos, automaticamente ele já vai auto-incrementando. Ah, projeto 1, 2, 3 e assim por diante. Ok? Vou salvar aqui, já fez o primeiro ali. Agora o nome do projeto, né? Name, de preferência para o padrão aqui, colocar em inglês, né, o nome dos campos, vai que seu sistema expanda e vá para o exterior, então tem um padrão aí, né, de escrevermos em inglês. Ou você vai trabalhar em colaboração com alguém estrangeiro, então é comum utilizar aqui o inglês, ok? No nome aqui, nós temos tipo texto, né? Nós vamos utilizar aqui um varchar. O nome do projeto, vou deixar aqui 255, né? Ok. Vamos salvar, não é auto-incremento, então posso chegar aqui agora. Salvar, adicionar value. Aqui é valor financeiro, né? Nós temos aqui, vou colocar no nosso caso aqui, como é só um exemplo aqui, um float, né? O real, no post que ele chama real, né? Porque esse piso aqui vai fazer por 250 e 20 centavos. Claro que não vai utilizar centavos, né? Mas aqui, com o real, ele vai permitir você fazer isso, né? Então, salvei, vou adicionar aqui, ó, start date. Ele é do tipo aqui, o que agora? Start date é do tipo date, do tipo data. Aqui, ok. Salvar. Adicionar aqui agora o end date. End date, né? Ele é do tipo date também, né? Então, salvei, está feito aqui o esquema da nossa primeira tabela aqui, a projects. Ok? Então, agora temos aqui qual? Job orders. Então, tabela job orders. Ok, salvar, adicionar os campos ID do tipo que? Do tipo inteiro. Ok. Ela é uma chave primária. Tranquilo. Ele já colocou automaticamente aqui o auto-incremento, salvei. E aqui agora eu tenho Employee ID, né? O Employee ID, eu preciso de ter a tabela, né? Employee já feita, né? Para ele fazer o relacionamento aqui com ela. Então, vou deixar ele aqui e vou começar a criar outro aqui, não tem problema. Employee. Ok, os nomes devem ficar aqui no plural, né? Employees. Vou adicionar aqui o ID. Ele é um int. Chave primária. Salvei. Vou colocar os outros campos de uma vez, né? First name. Agora ele é um varchar. Quantos caracteres aqui? Vou deixar reservado aqui uns 50. É muito, mas vamos deixar aqui um tamanho de 50, né? Então, não é auto-incremento. Ok, salvar. Last name. Baixar de 50 também. Aqui o salário por hora é do tipo real, né? Salvar.
e wire date. Do tipo data, né? A data de contratação. Ok, salvei. Agora eu posso fazer aqui o relacionamento. O ID aqui já está a chave primária. Aqui no nosso caso agora nós vamos fazer employee ID. ID do tipo inteiro, mas employee do tipo inteiro, sim, porque agora ele vai relacionar aqui com a tabela employee. Ok? E ela vai ser o que? Uma chave estrangeira. Vai relacionar com quem? Se ela é uma chave estrangeira, ela vai relacionar com quem? Qual que é a tabela de referência dela? Ela é a do empregados, né? A employee. Com qual campo? Com o ID. Ok? Salvei. Olha aqui, já jogou até a setinha aqui. Vamos fazer aqui agora de projetos. Project. Ok, ID int, ela é uma chave estrangeira também. Com quem? Agora é com projetos, né? Relaciona com projetos. Com qual campo? Com o ID. Salvei, olha aqui, fez também já, ó. Já está relacionado com ela aqui também. Adicionando os outros. Script. Agora é um varchar de 255. Não é chave estrangeira, né? 255 é o limite aqui do varchar, ok? Ele só vai até 255. Se você quiser mais do que isso, ele tem tipo texto aqui também, né? O text, ok? Então, salvei este. Vamos pegar aqui agora order date time. Agora é timestamp, porque ele vai pegar aqui até a hora, né? Da ordem de serviço. A quantidade. Vou colocar aqui o inteiro, tamanho, não, sem tamanho. Salvei. O preço real, né? Ok, salvei. E agora vamos fazer a Project Employee. O nome da tabela é Project Employee. Vamos adicionar aqui Employee ID do tipo inteiro. Ok, ela é as duas, né? Ela é chave primária e chave estrangeira aqui, né? Fazendo relacionamento com quem? Com o ID. Salvei. Agora eu tenho aqui a Project ID. Ok, a mesma coisa, só que agora com Projects. Salvei. Opa, esquecemos de uma coisa aqui. Para editar, vem aqui no lápis, né? Ó, e eu tenho aqui chave primária. Ok? Adicionar aqui agora as horas. Real. Quantas horas que vai ser gasto, né, no trabalho. Ok. Salvar. Tá feito aqui, né, o nosso esquema. Tranquilo, isso é muito importante você fazer.
para ter uma clareza aqui, né, das informações que você está trabalhando. Porque isso facilita muito na hora de criar, porque depois que você criou isso aqui, ó, só vem exportar SQL, né? Aí gerou a codificação, né, para a gente colocar no Debib e gerar nossas tabelas. Ok? Então ele já faz aqui para o banco de dados que eu escolhi, né? Tranquilo? Então, revisa, faça esse diagrama aí do seu projeto também, paralelo, que você vai fazer, pegando o que você está aprendendo no curso, no seu projeto paralelo, faça, né? Porque aí surge dúvida. E quando você pega uma coisa para fazer aí com um projeto seu, é que as dúvidas aparecem. Aí é hora de você rever a aula, né? E tirar suas dúvidas aqui, poste nos comentários, né? Então, antes de mais nada, vamos salvar aqui, ok? Tá salvo. Podemos fechar, pode sair aqui da sua conta, né? Fazer o logout aqui. Beleza, tá salvo. Agora que você aprendeu o que são as tabelas e para que são usadas, é hora de pular para alguns exemplos de SQL. Em um banco de dados, cada tabela normalmente contém colunas, né, que armazenam dados específicos de um tipo específico para cada registro, né? Então, o que eu tenho em uma tabela? As nossas colunas, né, que armazenam dados específicos para cada tipo de registro. Eu tenho um tipo específico aqui, né, para cada registro. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui o tipo data, né? Eu tenho aqui o real, né? Eu tenho aqui o varchar, né? Então, armazena dados específicos de um tipo específico, né? Para cada registro aqui na nossa tabela. Uma chave primária que permite que outras tabelas façam referência à tabela, né? Nesse caso aqui, tem uma chave aqui, né, no nosso ID, a gente viu na aula passada, né, e a chave estrangeira que faz referência às chaves primárias de outras tabelas. Nesse caso aqui, né, nós temos referência da Job Orders, né, com essa tabela aqui de empregados, né, qual empregado que está atendendo a uma ordem de serviço. Ah, é o empregado 1, então eu vou saber que é o Hugo, né, que está trabalhando nessa ordem de serviço, ok? Sei aqui a data que ele foi contratado e quanto que é o salário dele por hora, né? E tenho aqui, né, os índices que aceleram a recuperação de dados, né? Colunas e índices são abordados na próxima aula. Por enquanto, nós vamos criar nossas tabelas e dar uma inspecionada nas colunas, chaves e índices de algumas delas. Então, nós temos aqui, né, a nossa tabela Project, né? E o que eu tenho nela? O tipo de dados, projetos de construções, né? Quais que são os atributos que eu tenho aqui? Eu tenho o ID, eu tenho o name, o value, start date e end date, ok? E o tipo de dados aqui de cada um deles? Eu tenho aqui o ID com um tipo inteiro, o name com o varchar, o value, né, o valor lá do projeto em float, o start date e o end date com date, né? Então eu tenho aqui, ó, date, o real aqui, né? O real e float é a mesma coisa, o post que ele chama ele de real, né? Eu tenho aqui o varchar, né? Que é um texto, 255 caracteres, né? E tem o relacionamento aqui, né? Então, é feito aqui com a primary key, né? Eu estou passando aqui o ID, né? Dizendo que a ID, você pode passar ele tanto aqui, né? É mais comum utilizar ele aqui em cima, aqui. Você poderia colocar o ID serial aqui, not no primary key, ok? Dizendo aqui que, nesse caso, ID é a chave primária, né? Os relacionamentos aqui, os projetos têm vários pedidos de trabalho, e o projeto tem muitos funcionários. A gente viu lá que essa tabela de projeto tinha 2 relacionamentos, né, no diagrama. Tranquilo? Então, nós vamos criar essa tabela aqui, né? Percebe que ela veio, né, lá do DB Design, né, para cá, para a gente criar, né, as nossas tabelas. Então, nós vamos abrir o nosso DBIV, né, para a gente fazer, né, as tabelas no nosso banco de dados, ok?
Então, vamos abrir o DBIV aqui, está aberto aqui. Eu vou abrir também aqui o DB Design. Vou fazer login, ok. O que a gente fez por último foi esse aqui. Tranquilo. E nós vamos exportar. Exportar, SQL. E eu tenho aqui create script. Gerou, né? Você pode salvar, né, ele, mas eu vou copiar aqui, Ctrl C. E vou vir aqui no meu DBIV agora e fazer o seguinte, né? Quem vai estar ativo aqui agora é o DB Rochas, né? Eu vou deixar ele ativo e vou fazer aqui agora SQL Editor, New Script e vou colar aqui. Ele já vai gerar tudo para a gente. Tranquilo? Só que alguns recursos lá do DB Design, infelizmente, estão obsoletos, né? Então, vamos fazer uma limpeza aqui, bom que a gente já vai trabalhando aqui, se familiarizando com as nossas consultas aqui, né, no SQL, codificação do SQL, né? Então, isso aqui está obsoleto, nós vamos tirar aqui. Se você quiser aprofundar mais ainda, tem a documentação, né, do post, bem documentado, né? Então, o comando aqui, ó, create table, né? Então é bem direto, ó, cria tabela project, né? Abre o parênteses aqui. Essas aspas aqui não são obrigatórias, tá? Pode deixar sem as aspas também, ok? Então, para você treinar, você pode pegar um aí, digitar, ok? E nós vamos dar o comando para ele criar essas tabelas, né? Então, eu tenho aqui, ó, a nossa tabela PROJ, né? Então, eu tenho primeiro o campo dela aqui, o ID, né? O serial aqui já vai fazer ela ficar de alto incremento, né? No Postgre não tem o alto incremento, ele chama aqui de serial, ok? Aqui não pode ter um campo vazio, né? Eu tenho uma restrição aqui, not null, nós vamos ver específicos sobre isso mais à frente. E aqui tudo que a gente especificou lá, né? O nome com 255 caracteres, o valor do tipo real, né? E especificamos lá a primary key, né? A data do tipo date, né? E aqui a constraint, aqui a restrição que está falando é que ID, né? É uma primary key, é uma chave primária, né? E aqui nos outros também, ó, a mesma coisa, né? E aqui eu estou alterando a minha tabela, isso que nós vamos ver mais à frente, tá? Que é adicionar uma restrição, né? Add constraint. Estou fazendo aqui a franquia que foi feito lá no nosso DB Design, ele codificou para a gente. Quando você arrastava, ele codificou para a gente aqui, especificando o que? As nossas chaves estrangeiras, né? Dizendo aqui, ó, que o employee ID, né, da job order é uma chave estrangeira, que project ID da job order é uma chave estrangeira, né? A mesma coisa aqui para empregados, ok? Então vamos analisar o nosso banco aqui, nós vamos ficar de olho aqui nas nossas tabelas, não tem nenhuma tabela criada aqui ainda. Quando eu venho aqui, ó, clico aqui e faço isso aqui, ó, execute. Olha aqui, ele deu ok. Vou dar um refresh aqui, ó. Olha aqui, nossa tabela está criadinha aqui com as nossas colunas, já foi feito aqui com ela, ó, do tipo inteiro, né, varchar, do tipo data, tá prontinha aqui a nossa tabela. Se eu clicar duas vezes aqui, a nossa tabela para hoje, né, eu tenho nossas propriedades aqui que pode ser alterada por aqui, né, fica bem tranquilo, e tenho aqui, né, a nossa tabela, aguardando para a inserção dos dados, né? O bacana do DBIV é que ele vai mostrar aqui também até o diagrama da nossa tabela, ok? Então, vamos continuar. Voltei aqui no script, né? Esse script aqui é bacana você salvar ele, né? E quando você fechar aqui, ele vai pedir para você salvar, salve,
Porque se você deletar essa tabela, depois você posteriormente pode rodar esse script novamente, não precisa de digitar tudo de novo, né? Então, vou até salvar aqui de uma vez, né? Eu não dei um nome específico para ele. Ele está aqui misturado com os que eu fiz. Vou renomear ele aqui para Create Tables DB Rochas. Ok, né? Então eu fico identificado aqui agora, né? Tá aqui guardado nos meus scripts, ok? Vamos rodar aqui a Job Orders. Ó, tá clicado aqui, selecionado aqui, não precisa nem de selecionar tudo aqui. Ele vem aqui e vai fazer para a gente aqui, ó, fez a Job Orders. Vamos conferir, refresh o F5, né? Tá criada aqui também a nossa tabela Job Orders. Ok. Para as outras aqui também, ó, já criou. Vou fazer essa aqui de uma vez. Mandar. Esse aqui eu não vou fazer agora, né? Da chave estrangeira aqui. Não vou colocar as restrições aqui agora. Ok? Então, quando conferirmos aqui. Olha aqui. Nossas 4 tabelas estão criadas. Bem tranquilo, né? Agora vamos aprender como deletar uma tabela. Não é possível desfazer a exclusão de uma tabela. Portanto, certifique-se de ter certeza absoluta sobre o seu comando antes de executá-lo. As tabelas podem ser excluídas usando o comando drop table. No nosso caso aqui, da nossa tabela que a gente fez, a tabela project, né? Nós vamos fazer aqui a exclusão dela, né? Nós temos aqui, você pode clicar com o botão direito do mouse nela, né? Aqui nesse caso está selecionado a employee, nesse caso que foi utilizado a project, né? Então é a mesma coisa, você pode clicar com o botão direito do mouse, vir aqui deletar ou dar um comando aqui, né? Drop table project. E essa aqui, drop table project cascade, nesse caso aqui é quando ela tem um relacionamento, então ele não vai permitir você excluir, né? Se você não colocar aqui o cascade, você precisa de colocar o cascade aqui para ele deletar essa tabela. Então, né, quando você utiliza aqui o cascade, né, quando você, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a tabela projeto, né, ela tem, a gente nem executou o comando aqui da foreign key aqui para a tabela projetos, né, então nesse caso aqui não vou precisar, mas nós vamos rodar esse comando aqui para você ver a execução, né, ele aparecendo lá a opção do cascade, né? Ele não vai permitir, se você não colocar o cascade, não vai permitir você deletar, né? Então, se você pagar a tabela project e ele tiver essa restrição, né? A constraint aqui da foreign key aqui, né? Então, se ele tiver ela aqui, quando você apagar aqui a tabela projetos, ok, ele vai vir aqui, as referências de projetos aqui vai ser apagado, né? As linhas vão ser apagadas, ok? Então, vamos fazer aqui. Se eu vier aqui, ó, vou aproveitar isso aqui, né? Vou dar o comando aqui mesmo. Você pode fazer com o botão direito e mandar deletar, né? No nosso caso aqui, ele vai deletar fácil, quer ver, ó? Botão direito, delete, só pede para confirmar. Olha aqui, quando você clica aqui, ao invés de você passar lá o comando cascade, ele já passa assim, ó, é um cascade delete, né? Vai deletar aqui permanentemente as filhas também, né? Então, nesse caso aqui, eu não tenho ainda porque eu não tenho a foreign key. Então, não vai dar problema, né? Você quer deletar a tabela do projeto? Sim, ok, foi embora, né? Agora, se eu vier aqui, ó, vou executar ela novamente para criar essa tabela de novo. Tá aqui a nossa tabela projeto de novo. Então, novamente, eu vou vir aqui e vou criar ela aqui, né? A foreign key para ela. Vou rodar esse comando aqui, ok, né? Agora ele tem uma foreign key para ela. Como que eu vejo isso aqui, Júlio? Vamos vir aqui, ó, na tabela project. Se eu vier no diagrama, olha aqui, eu tenho relacionamento aqui entre elas, ok? Então, projeto e job orders. Se eu clicar aqui, ó, project aqui, ó, project ID aqui, ok? Então, voltei aqui, né? Tem um relacionamento agora, né? Se eu vier aqui e apagar,
Sim, aqui dá um erro, né? Drop cascade, né? Porque tem dependência aqui. Então você tem que rodar aqui com cascade, né? Se você habilitar aqui, ele vai apagar, né? Se você habilitar aqui, vai apagar, ou você pode dar o comando, né? Aqui, né? Drop table project cascade. Vamos fazer pelo comando, a gente já fez por ali, então vamos fazer aqui, ó, drop table projects cascade. Ok, quando eu rodar, olha aqui, vamos ver aqui, refresh, apagou. Ok, não existe tabela project mais, porque eu falei aqui do cascade. Então, se eu tivesse dados ali naquela tabela, tudo que estivesse na tabela lá de projetos, ele seria pagado na tabela job orders, né? Porque job orders faz referência com o projeto aqui. Então, o ID fazer o piso. Aqui na tabela job order aqui do piso, ele seria pagado. Tranquilo? Então, é isso. Agora vamos aprender mais sobre colunas. Cada coluna de uma tabela armazena um atributo específico sobre uma linha. Uma tabela pode ter quantas colunas você quiser, mas as tabelas com muitas colunas são boas candidatas para divisão em várias tabelas. Em uma tabela que armazena informações sobre funcionário, first name, há uma coluna potencial. Apenas uma coluna da nossa tabela aqui, chamada first name, né, primeiro nome, e aqui eu tenho 5 nomes aqui, né? Uma coluna deve armazenar dados apenas para um atributo. Nesse caso aqui, né, o first name só tem o primeiro nome. Por exemplo, você nunca gostaria de armazenar o sobrenome de um funcionário em uma coluna chamada first name. É importante decidir o que armazenar em cada coluna. Você pode se pegar fazendo essas perguntas. Devo armazenar o nome e o sobrenome em uma coluna chamada name ou separadamente? Devo armazenar o endereço inteiro em uma coluna ou dividi-lo em rua, cidade, estado? Devo armazenar a idade de um funcionário ou sua data de nascimento? As respostas a essas perguntas podem ser encontradas nos requisitos de sua aplicação. As respectivas respostas podem ser sim, porque sempre uso o nome completo de um funcionário, não seu nome ou sobrenome. Não, porque eu vou querer encontrar todos os funcionários em um CEP específico. Não, porque posso calcular a idade a partir da data de nascimento a qualquer momento. Em caso de dúvida, é melhor armazenar os dados com o máximo de detalhes possível e evitar o armazenamento de dados que possam ser inferidos de outros dados. Por exemplo, armazenar a data de nascimento de um funcionário em vez de sua idade. Então, na fase lá, né, da estruturação da nossa tabela, isso já é importante ser verificado, né, para decidir o que você vai colocar, né, como você vai armazenar as suas informações no banco de dados. Isso é muito importante para na hora de você precisar de fazer as consultas, não ficar confuso, ok? O tipo de dados armazenado em cada coluna varia de coluna para coluna. Os bancos de dados permitem que você escolha entre vários tipos diferentes ao projetar seu banco de dados. Os mais comuns aqui, né, são o int, né, que é um número inteiro. Ele tem esse intervalo, né, do negativo até o positivo, né, o máximo de 10 dígitos. Temos o tiny aqui, né, um número inteiro entre menos 128 e 127, né, o máximo de 3 dígitos, né. Se for um número pequeno que você vai armazenar, que você sabe, por exemplo, a idade, né, então você não colocaria o int, pode colocar o tiny, ok? Real ou float, né, um número de ponto flutuante com m dígitos no total e até d casas decimais, né, 7 casas decimais. O double é um número de ponto flutuante com m dígitos no total e até 10 casas decimais, vai do dobro do tamanho de float, né, 15 casas decimais. O char, né,
é uma string de comprimento fixo com M caracteres, usa todos os caracteres em preenchendo a string com espaços finais, né? Então, quando você coloca um char, ele vai até 255 caracteres, né? O varchar é uma string de comprimento variável de até M caracteres, armazena apenas os caracteres fornecidos e não preenche a string. Um valor em M maior que 255 será automaticamente convertido o tipo texto, né? Então, na nossa tabela, por exemplo, a gente colocou lá varchar, né? E aí, para nome, né? A descrição a gente colocou lá 255, pode até colocar mais se a descrição for maior, que automaticamente aquilo vai colocar ele como o tipo texto, ok? Aqui temos também o blob ou text, né? Um grande tipo de armazenamento para texto ou outros dados, por exemplo, JSON. Blobs diferenciam maiúsculos de minúsculos ao extrair dados, enquanto os textos não são, né? Então, está aqui a quantidade de caracteres, aqui, né? 65.535 caracteres. O date, né? Uma data formatada, né? Com esse formato, vem ano, mês e dia. Isso aqui para você apresentar, na hora de você fazer o seu programa, você faz a conversão disso aqui para o formato do seu idioma, né? O datetime, né, é uma data e hora formatada com ano, mês, dia e a hora, minutos, segundos, né? E fração, né, a fração de segundos aqui. Temos também o boolean ou bool, né? Um alias de int usado para armazenar valores booleanos, true ou false, né? True avalia como 1 e false avalia como 0, ok? Se você tiver uma questão, né, um campo que vai armazenar verdadeiro ou falso, então você vai utilizar aqui, né, o boolean, né, ok? O máximo de dígito aqui é 1, ok? Tipos de dados para o nosso projeto. Aqui estão alguns exemplos de tipo de dados que pode ser usado no banco de dados da nossa construtora, né? Então, o que nós vamos usar lá? O int, né, em todas as chaves primárias e estrangeiras, para rastrear as quantidades. O real nós vamos utilizar no salário, nas horas e relacionado a dinheiro. O char nós vamos usar a etiqueta de segurança de material. O varchar, nomes, e-mail, endereço, número de telefone, números de previdência social. O texto, descrição de trabalho do projeto e avaliações de funcionários. O date, data de início, tempo do projeto e data de contratação de funcionários, né? Date time, cartão de ponto de funcionários, né, que vai marcar até a hora, né, que foi inserido o dado, né, e o bool, se um funcionário possui ou não carteira de habilitação, né, e aí é o verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então, os tipos de dados aqui é bem tranquilo. Na prática, quando a gente estiver fazendo, igual a gente já montou a nossa tabela, né, então você viu lá a utilização. Dificilmente gera dúvida na hora de colocar o tipo de dado, né? É bem específico, é só você analisar, por exemplo, o texto é grande, é pequeno, médio, grande, pequeno, char, médio, varchar, grande, texto, né? Minha data é uma data abreviada, né? Eu só quero a data, então eu só coloco o date, e eu quero também a hora, uso um date time, ok? Esses aqui são os mais comuns, né? Temos mais tipos aí que pode ser utilizado, principalmente no post. Então, por hoje é só, né? Revise os tipos de dados, tire suas dúvidas. Até mais.